A plataforma nova a gente está desenvolvendo em Flutter, totalmente web em Flutter. Totalmente moderno, Flutter, né? A plataforma ela é 100% SaaS, novo cliente, não preciso fazer nada, criou a conta, sai usando, né? O Alessandro Linguanotto é CEO e founder da Lunet, uma empresa que é de tecnologia, acaba sendo uma empresa que embarca diversos ERPs dentro dessa solução. Mas enfim, deixa que ele transcorra sobre toda a jornada, o caminho que acabou alcançando o sucesso hoje da Lunet. Total foco da Lunet é justamente vender mais. É justamente o que também a gente promove dentro da Cash to Pay, que é aumento de receita através de garantias de venda no longo prazo. Estamos embarcando na ideia do IA para agilizar o dia a dia do vendedor, né? Para que o vendedor ali consiga, através mesmo da fala, fazer ações, cadastra o cliente tal com o CNPJ tal. O aplicativo já automaticamente já faz toda essa ação sem ter que digitar nada. Olá pessoal, mais uma vez a Pod2Cash. Então hoje estamos aqui entrevistando aí mais um empreendedor com uma jornada de prosperidade e sucesso. Esse empreendedor eu achei muito legal, logo que eu recebi ele aqui no estúdio, ele tem um perfil assim bastante roqueiro, mas na verdade não, ele acabou sendo um músico da área do modão em alguma etapa da vida dele. A gente estava trocando uma ideia aqui antes, né, da gente começar a gravação, e o nome dele é o Alessandro Linguanotto. O Alessandro Linguanotto é CEO e founder da Lunet, uma empresa que é de tecnologia, acaba sendo uma empresa que embarca diversos ERPs dentro dessa solução. Mas enfim, deixa que ele transcorra sobre toda a jornada, o caminho que acabou alcançando o sucesso hoje da Lunet. Seja bem-vindo, Alessandro. Obrigado pelo convite, então muito obrigado mesmo, estou muito feliz de estar por aqui hoje. Perfeito, Alessandro. Olha só, então, como sempre, né, nos nossos episódios a gente sempre gosta de transcorrer todo o caminho, né, de prosperidade dentro do empreendedor, junto ao empreendedor. E, claro, sempre a jornada começa na infância, junto à família, o como que você se comportava. Enfim, quantos irmãos que tu teria? Como é que foi a tua jornada de infância? Sou americanense, né? Cidade do interior de São Paulo. Sou filho único, né? Comecei minha carreira tocando, que você falou, com 5 para 6 anos. Meu pai me deu um teclado. E aí minha família, né? A família do meu pai é família de músicos, sanfoneiros, né? De muitos anos. E meu pai me deu um teclado e com meus 7 aninhos eu estava tocando nos bares, né, ganhando um dinheirinho enquanto eles tomavam uma cervejinha lá no... Começou muito cedo, Comecei então. empreendendo, né? Ali, tipo, porque era eu comigo mesmo e já recebendo meu dinheirinho, né? Perfeito. Aos 7 anos, então, de certa forma, começou a empreender mesmo, Já. porque tu estava ganhando o teu dinheiro, Meu dinheiro. no dia a dia como músico. Exato. O teu pai era músico, tua mãe? O meu pai não, meu pai só percussão, né? A famílias do meu tio sanfoneiro, né? Os avós também, tudo, mas o meu pai não, só percussão. Legal, cara, legal. Bom, posterior a essa jornada aí, então, de infância como músico, você acabou indo adiante na adolescência também como músico? Sim, foi até meus 25 anos, foram 20 anos de música, nesse meio tempo também já comecei a estudar a parte da informática, mas foram 20 anos de música, né? Então, apesar do cabelo comprido, como você falou, não sou roqueiro, todo mundo fala, sou músico. Ah, você gosta de rock? Não, não gosto de rock. Não vou falar que eu não gosto, que eu ouço, bem eclético, eu ouço de tudo, mas a música em si que eu tocava era na área sertaneja, mesmo nos modões, tinha um Carreiro Pardinho, aqueles modões mesmo, e tocava banda baile, inclusive, para o pessoal dançar de sábado e domingo, então era bem corrido, era cansativo, gostoso, mas cansativo. Então... Perfeito. Bom, então na realidade, com essa jornada de música, tu acabou aprendendo o poder, né, do trabalho, que tu pode mudar a tua vida, enfim.
Mas na questão de estudos, como é que era a tua parte educacional na tua infância? Bom, foi escola regular, tranquilo? Como é que era o estudioso, né, Alessandro, na Eu época? sempre fui digamos, não vou querer me gabar, mas um pouquinho diferenciado. Eu estava sempre entre os primeiros alunos da classe ali, desde o início de tudo, né? Então, eu fiz escola estadual normal até o meu colegial. E aí, depois, eu fui fazer um técnico. Fiz um técnico em processamento de dados. Caí de paraquedas em 90, a gente está falando em 95 a informática estava Uau, 95 começando, o né? microcomputador recém tinha chego no Brasil, Sim, praticamente. exatamente. Era rede novel, tá tudo bem lá atrás ainda. Era linguagem de programação, as mais tops era Clipper, né? A Uhum. gente está falando de muitos anos atrás. E caí na paraquedas, porque eu tentei fazer administração. Uau. No final não passei, e aí entrei no colégio técnico pago de processamento de dados, e deu graças a Deus que deu certo de não ter passado na escola estadual e começado a carreira de processamento de dados. Perfeito. Então, tu começou a programar em Clipper. Comecei em Clipper. Em Clipper. E aí você acabou indo para outro tipo de tecnologia em que momento? Em que ano? Enfim. Clipper eu trabalhei durante 4 anos da minha vida. Na verdade, não era exatamente Clipper, mas era uma linguagem embarcada com Clipper, né? Na época eu estudando, então eu gostava muito de estudar por fora, né? Não só aquilo que você está aprendendo. Então, na época não tinha internet para se pesquisar, então se pesquisava em livros, né? Uhum. Lendo aquela Bíblia do Clipper, surgiu uma vaga numa empresa grande até da nossa cidade lá. E aí a vaga que eles pediram era para fazer um programa no papel. Uau. E não tinha nada de você tentar compilar, como se diz hoje, é o próprio compilador te mostrar o erro. Era escrever no papel, fazer um relatório. E na época a gente nem tinha como fazer um relatório na faculdade, não tinha aprendido isso. E eles pediram para fazer um relatório. Então, como eu tinha estudado, deu certo de eu passar nessa vaga. Lá, fiquei durante 4 anos. E nessa empresa eu conheci o diretor de uma empresa que eu trabalhei, que foi a segunda empresa, durante 15 anos. Então, lá a gente trabalhou, ele já tinha trabalhado lá e voltou. Então, foi meu chefe, trabalhamos durante 4 anos nessa empresa e ele começou uma empresa também de software, né? Em que E ano que era essa isso primeira empresa foi, que você trabalhou de... isso foi em 2001. Uhum. Ele começou essa empresa e a gente trabalhava na empresa e eu trabalhava para ele à noite, né? Para adiantar lá os processos. E aí, depois de 2 anos, ele já tinha saído da empresa, da empresa, que era da Aruj, e aí começamos a trabalhar. Ele tinha um sócio, era funcionário, não era, não fazia parte do quadro societário. Começamos aí, fiquei durante 15 anos lá com ele, e nesse meio tempo, 2 anos antes de eu sair, surgiu uma necessidade de um cliente lá deles, que eles não queriam fazer, e começou-se a plataforma de força de vendas, né? Uau. Você começou, então, essa jornada profissional totalmente inserido na questão da tecnologia. 100%. Obviamente, nas horas vagas era músico, né? Continuava na música, como tu falou, foi 20 anos, então, de história de música. E você acabou empreendendo exatamente em que ano? Foi em 2011 foi aberto o CNPJ exatamente da Lunit, né? Então, há 15 anos atrás que começamos o empreendimento Lunit em si. Perfeito. E a Lunit, quando ela surgiu, qual que era o mindset aí do empreendedor aí, Alessandro, para poder constituir, então, esse CNPJ? O produto que nasceu foi um e-commerce B2C, para o cliente realmente entrar como se fosse a Amazon, um Mercado Livre, né? A plataforma em si, não a gente vendendo os produtos, e sim desenvolvendo a plataforma do e-commerce para que as empresas colocassem o produto lá, né? Mas não essas coletivos como o Marketplace de hoje, aqueles e-commerces individuais, cada cliente tendo o seu site. Nasceu assim. Então, a gente nasceu até num quadro societário, eram 2 sócios. Aí, como a gente só fazia isso fora do expediente, né? A gente trabalhava, os 2 sócios trabalhavam nessa empresa que é a Northwood. A gente trabalhamos durante o dia, à noite, programava para criar-se o produto, o e-commerce B2C.
Aí estava muito corrido, chamamos mais um que entrou na sociedade, entrou uma terceira pessoa na sociedade, entregamos o projeto, tal, o cliente usou, e aí depois disso, isso 2011 para 2012, os projetos, a gente era só horas extras, né, fora de expediente, todo mundo trabalhava, os projetos sumiram, aí um saiu da sociedade, aí até que em 2013 surgiu a necessidade de um cliente para ter uma força de vendas para a equipe dele na rua, fazer todas as vendas, né? Como um vendedor Coca-Cola, exemplificando, né? Fazer o lançamento do pedido e integrar isso automatizado com o sistema, que era o sistema da empresa que eu trabalhava. Eles não quiseram fazer e surgiu o projeto Lunit. Nessa época, um sócio já tinha saído, né? Não era o momento, ele saiu. E quando o produto estava praticamente pronto, o outro sócio também estava casando e aí ele também... eu vou ficar tranquilo, porque tinha que trabalhar sempre fora do expediente, né? Então, ele também saiu do projeto e ficou só eu. E aí, a partir daí, a gente começou a correr atrás. Então, na época lá, eu era gerente, né, de toda a parte de produto da empresa, né? Desde a primeira linha de código lá, eu tinha começado, eu estava com os proprietários. E aí, comecei a diminuir dias da empresa para poder correr atrás de clientes da Lunit. Agora eu tinha um produto, pelo menos, já pronto para poder vender, né? Que era a força de vendas. E naquela época, a gente optou por Android para funcionar no offline, porque o Brasil, né? Falando lá atrás de novo, a gente está falando 15 anos atrás, de tecnologia. Era outra pegada de tecnologia, internet. Mas na época, então, 2011, tu já conseguia constituir uma tecnologia web? Ou Sim, tem sistema o legado? e-commerce B2B era um sistema web, 100% web, SaaS, digamos, que é o termo hoje em dia usado, né? E foi desenvolvido na época em PHP. Né? Então, já era web. Já o Força de Vendas, a gente nasceu com ele no Android. Né? Para funcionar tecnologias offline, né? Que era um dos requisitos, inclusive desse cliente. Ele gostaria que o aplicativo funcionasse offline. Então, a gente começou no Android e tem, inclusive, a versão até hoje em Android, né? E hoje em dia também a gente tem a versão online que funciona em qualquer plataforma de desenvolvimento, né? Então, como muitos negócios, tu acabou transcendendo o B2C para o B2B, justamente B2B. por uma necessidade do público. Exatamente, virou um B2B. O B2C a gente não tem, né? Hoje em dia, a gente não tem o e-commerce para o consumidor final comprar, mas a gente tem 2 produtos, o principal carro-chefe é a força de vendas, né? Para os representantes, né? A automação da equipe externa de venda dos nossos clientes. E a gente tem um segundo produto, que é o e-commerce B2B, para os clientes, os nossos clientes, mas clientes PJ, digamos, fazerem compra, acompanhamento. Tu sabe, Alessandro, que na minha jornada empreendedora, bom, eu venho do mercado financeiro, né? Trabalhei em grandes bancos aí brasileiros, Banco do Brasil, Banrisul, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, mas eu acabei empreendendo justamente na indústria. E uma dor que eu me lembro de ter tido era justamente no momento que o representante vendia eu cheguei em torno de 11 estados, era tirado ainda no talão de pedido na época. E isso foi 2010 foi aberta a minha empresa e a gente ficou até então ser vendida lá em meados de 2014, né? E eu percebia que realmente era uma grande dor do mercado. Até voltando na história, nessa empresa, que foi a primeira que eu trabalhei durante 4 anos, os pedidos chegavam no nosso amigo fax. Uau! O fax, para quem não sabe... Para quem não sabe, que tá aqui, era uma alternativa muito anterior à questão do e-mail. Do e-mail, né, por exemplo. Uma alternativa que tu passava, então, o papel com o pedido, por exemplo, e ele acabava transferindo tudo isso para outro fax em outro escritório, no caso. Exato. Eu cheguei a trabalhar com isso sim, também. Inclusive, agora parando para pensar. Porque muitas vezes aquele pedido que o cara tirava lá, sei lá, em Brasília... Porque tinha representantes no Brasil todo. No Brasil todo. Ele acabava passando via fax, muitas vezes. Porque, claro, era uma tecnologia que existia naquele tempo e, na realidade, estava morrendo naquela época, assim, mais ou menos, exatamente, né? Mas eu te pergunto, nessa transição ali, quais foram os principais desafios tecnológicos
para te poder entrar, então, com essa força de vendas, né? Ah, sim. No início, todo início de empresa, né, é complicado, porque, quem é você? É o Alessandro da Norte. Legal, todo mundo me conhecia na Norte. Mas e o produto Lunity? Quantos clientes você tem, né? Começa aquelas perguntas, quem são seus clientes? Então, é o processo inicial realmente é complicado, né? Até falando da minha história, quando eu comecei a diminuir os dias da empresa que eu trabalhava, há 15 anos, né? Tomava toda a conta lá. Eu brinco que o carteiro até virou meu amigo. Por que o carteiro virou meu amigo falando de fintech? Por quê? Porque eu era totalmente estruturado, mas a Lunity estava começando. Então, a renda da Lunity, eu diminuindo os dias, não era exatamente a mesma renda que eu estava estabelecido durante 15 anos. Então, no início, financeiramente, foi muito complicado, né, para poder investir, tirar dinheiro do bolso ali. E em algumas situações o carteiro virou meu amigo trazendo as contas todo dia de boleto vencido e indo para cartório, né? Então, no início aconteceu isso. Hoje, graças a Deus, com certeza, temos a virada, mas a história... É, o que a gente mais encontra no mundo empreendedor, principalmente na tecnologia, que é onde a gente está inserido, né? Sim. Através tanto da Cash to Flow, a Cash to Pay, né? E agora nós estamos aí com o projeto da Cash to Comex, que é, então, uma transação internacional através de stablecoin. A gente percebe que, normalmente, a criação de diversas soluções em tecnologia se dão de uma forma em cima de uma dor, mas muitas vezes propriamente aquele mesmo empreendedor, ele não tem aquela habilidade administrativa financeira. Exato, é o técnico que desenvolveu algo que aí deu certo e começa a evoluir aquilo e vender aquilo, né? Mas administrativamente não tem conhecimento. E tá tudo bem. Uma coisa só que eu sempre comento, bom, minha primeira formação se deu na administração mesmo de empresas, depois eu transcendi para finanças, marketing e vendas, gestão de pessoas, e agora a gente está fazendo uma especialização no MIT e em inteligência artificial, né? Que, obviamente, todo mundo tem que ter o mínimo possível de conhecimento nisso, né? A gente sempre percebeu que profissionais que acabam estando não só na tecnologia, ou até mesmo um farmacêutico ou um médico até, eles acabam não tendo essa habilidade de poder administrar, tanto financeiramente quanto pessoas e tal, que é tradicional para qualquer tipo de negócio. Ao longo desse processo, tu falou que tinha outros dois sócios. Possivelmente, pelo que eu senti, técnicos também. Técnicos também, era só técnicos, né? Não tinha ninguém do administrativo, né? Então eram 3 técnicos que trabalhavam na mesma empresa, inclusive a gente era amigos, né? Somos amigos até hoje, inclusive. Mas todos eles eram técnicos, formação técnica. Ninguém conhecia de administração financeira, nada disso, né? Então, por isso que no início foi complicado. Mas aí, aos pouquinhos, fomos conseguindo os clientes. Primeiro, como a gente precisa de uma integração para poder funcionar, né? A gente é uma plataforma que precisa do ERP, né? Para poder integrar, exatamente. É possível vender também o força de vendas para o representante, utilizar para ele mesmo, mas não é o nosso foco. O nosso foco é automatizar a solução para o cliente e oferecer para todos os representantes dele, né? E com isso, tanto os representantes quanto os clientes ganharem essa automação. Mas precisa estar integrado. Então, como a gente estava integrado com aquela software house que eu trabalhava, a gente começou a buscar clientes, né? E ofertar para os clientes possíveis, né? Possíveis leads ali que poderiam ter representantes e usar a nossa plataforma. Então, os primeiros clientes foram dessa empresa, né? Perfeito, Alessandro. Para quem nos assiste ou nos escuta, a integração é parte fundamental para quando tu necessita uma customização de um processo tecnológico. E o melhor caminho, muitas vezes, é justamente no sistema gestor. E nós, particularmente, Alessandro, nós na Cash to Pay, né, que é a nossa menina dos olhos do grupo, né, nosso meio de pagamento inovador, a gente faz essa mesma movimentação. A gente integra justamente no ERP, aonde a gente consegue fazer com que o distribuidor e a indústria visualize qual que é o limite de crédito daquele lojista e a gente dá a garantia de recebimento daquela venda a prazo.
Então, só que, obviamente, cada RP é um RP. E a gente acaba integrando de uma forma ou outra de acordo com o RP. Sim, é a parte mais complexa, digamos, de um novo cliente quando tem um novo RP, né? É a parte mais complexa do trabalho nosso, da equipe de desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, é um meio de acesso a novos clientes também. Com certeza. Porque uma vez que tu faz a integração junto ao RP, esse mesmo RP ele poderá ter centenas ou milhares de clientes dentro, já com essa tecnologia embarcada, porque já foi feita a integração. Tem uma forma de expansão também. Sim, inclusive a Lunit durante esse ano a gente está mudando, mas a Lunit durante esses anos de empresa foi muito no passivo, né? A gente integra com o RP e os RPs indicam clientes dele para a gente, né? A gente nunca foi de prospectar clientes. Hoje a gente tem 250 a 260 clientes ativos, né? E todos eles, a maioria, por indicação. Uau! O marketing de indicação, então, funciona muito bem na Lunit. Funciona. Agora a gente está trabalhando e mudando isso para fazer um marketing ativo, né? Não mais passivo, para realmente expandir mais o crescimento da empresa e perfeito. E falando um pouquinho mais da nossa área, né, que é a área administrativa e tal, como é que está sendo composta hoje a Lunit, né? Como é que ela está distribuída? Quantos funcionários? Né? De que forma que tu administra hoje? Sim, a gente é em nove pessoas no total, né? Uhum. Eu e a minha esposa somos sócios. A minha esposa cuida do contas a pagar. No contas a receber, a gente tem uma pessoa administrativa que faz toda a parte de faturamento e contas a receber. E a parte técnica, né? Que é o coração ali da empresa, a gente tem 2 pessoas no suporte, são 3.000 usuários para 2 pessoas do suporte. Uau, uau. Isso é as dádivas da tecnologia. Exatamente. Então, o nosso software é bastante estável, né? Então, porque se desse algum problema, 3.000 pessoas para 2 atender não dariam conta, né? Então, são 2 pessoas no suporte, 2 pessoas no desenvolvimento e uma pessoa na implantação. Então, tem os departamentos principais e mais a 9ª pessoa, a senhora que cuida de todo mundo lá, que cuida da empresa, da limpeza, né? Ótimo. Juntando todo mundo. Que legal. Bom, na questão, até falando mais uma vez de tecnologia, e ontem a gente entrevistou um cara que foi dos pioneiros na IA, né? O que hoje o Alessandro, que está, inclusive, o único sócio, né, de tech na empresa, acaba vendo com essa entrada da tecnologia de IA? O que você vem vendo para poder inovar e melhorar os processos e reduzir, obviamente, lacunas, né, que acontecem? Na Lunit, a gente está usando bastante IA para agilizar o desenvolvimento, né? Então, a IA ajuda muito. Você precisa de algo, antigamente ia para Google, plataformas de blogs, né? Procurar algo. Então, a gente está usando muito IA para agilizar e acelerar o desenvolvimento, né? E também estamos embarcando na ideia do IA para agilizar o dia a dia do vendedor, né? Fazendo algumas coisas para ele, até mesmo no aplicativo, isso até é novidade, nem tá lançado, mas alguns públicos a gente divulgou, mas olha um spoiler aqui. Esse exatamente. Então, para que o vendedor ali consiga, através mesmo da fala, fazer ações e o aplicativo, lendo a linguagem natural, né, já fazer ações, tá? Cadastre o cliente tal com o CNPJ tal. O aplicativo já automaticamente já faz toda essa ação sem ter que digitar nada, só de falar já fazer toda a ação. Então, a gente está trabalhando bastante nesse momento, né, com essa parte de linguagem natural, para automatizar rotinas do dia a dia dos representantes, né? Ótimo. E na questão da implantação, vocês já conseguiram vislumbrar algo que possa incrementar a integração? Porque, como eu vinha falando, né, a integração ela acaba sendo uma forma de customização, porque cada RP foi construído de uma forma e a gente acaba tendo que customizar de acordo com a necessidade do nosso cliente. Sim. Com a integração, né, no processo de desenvolvimento aí de uma integração nova, a IA está ajudando bastante, né? Nesse sentido, exatamente porque cada RP tem uma forma, hoje em dia muito a parte de segurança é trabalhada, então
Cada RP tem tipo de autenticação com tokens, com tipos de SSLs para autenticar, então não é o padrão, né? Não é só o beabá. Então cada um vai mudando. E a IA ajuda bastante a gente no dia a dia para agilizar e desenvolver, né? Já o processo implantação, né? O cliente contratou e a gente vai implantar o software, aí esse é totalmente personalizado. Não tem nada de IA, é humano mesmo, através de bate-papos, a gente entende a necessidade do cliente, né? Então o nosso software não é aquele contrata, instala, entre aspas, se vira, né? Se vira nos 30. Não, a gente faz bate-papos com o cliente, entendendo a necessidade dele, entendendo o dia a dia da equipe comercial dele, para que ele consiga usar as ferramentas que estão disponíveis na plataforma, né? Senão vira um digitador de pedidos que a gente fala, né? Isso. Se você só liberar, ele digita, integrou no RP, mais nada que isso. Mas a gente tem diferencial que são regras de negócio. Tem muita coisa de regra de negócio na plataforma já embarcado, né? Então, isso agiliza para que o vendedor tenha autonomia na rua e também já chegue um pedido para a equipe administrativa interna pronto, né? Tudo que precisava de validar regras, o vendedor já foi avisado. Falando de limite de crédito. Ó, o limite de crédito já tá acima, então vai travar esse pedido. O cliente está devendo. Esse pedido vai travar, o valor mínimo de pedido não atingiu, o valor mínimo de parcela, dependendo do prazo, não está dentro da situação. Então, o aplicativo tem todas essas regras inteligentes para avisar o vendedor e, se ele realmente continuar a digitação, passa por workflows de aprovação para que isso, quando caia no RP, esteja pronto sem ter a necessidade de alguém ir lá e fazer alguma manutenção, né? Nada como ter o empreendedor como fundador do negócio. Então, ele sabe onde aperta o calo do cliente, né? Totalmente. Nós, na Cash2Pay, também a gente acaba trabalhando com IA, no nosso próprio motor de crédito, que ele é disponível para a indústria e para o distribuidor, a gente tem a previsibilidade toda feita pela IA. E esse mesmo industriário e distribuidor, ele tem a possibilidade, então, de vender muito mais do que o habitual, porque ele vende no prazo com garantia de recebimento. A gente acaba conseguindo essa dádiva da garantia de recebimento, porque a gente tem uma homologação junto ao Banco Central para poder fazer transferência de titularidade de recebíveis de qualquer maquininha de cartão existente no mercado. Então, o teu cliente industriário emitiu o boleto, depois dessa etapa aí da venda do cliente, a gente consegue monitorar em régua de cobrança e, se caso o cliente não pagar o boleto, a gente recupera através das maquininhas de cartão. Então, há uma grande sinergia, né, entre esses tipos de negócio, até porque a gente já vivenciou muito dessas dores, como eu vinha te falando, na indústria, né? Bom, olhando para o mercado atual, o que tu visualiza pontos a incrementar dentro desse software, né, que tu construiu desde lá de 2011? A gente está trabalhando com algumas automações agora, principalmente na nossa nova versão web, né, que a gente, um ponto fraco até então, 2024, o Lunit era ter versão apenas Android. Então a gente trabalhou nos últimos anos reconvertendo o código, reescrevendo o código e lançamos a nossa versão web, que aí totalmente disponível em todas as plataformas, iOS, Android, Windows, Linux, né, qualquer situação, com todas as regras de negócio que a gente tem, né? Então, agora, a partir de agora, a gente vai começar no processo ativo fazer bastante parcerias, né? Esse é o nosso foco atualmente dentro da empresa, né? Porque o Lunit também, além de a gente ser uma software house, a gente também tem o produto como um white label. Então, a software house pode fazer parceria conosco, né? A gente sendo desenvolvimento, o produto é o mesmo para todos, porém ele coloca o logotipo dele e vende da forma dele. Então, a gente também tem vários parceiros, inclusive parceiros de longa data, né, nesse processo do white label. Então, o foco principal nosso agora é trazer mais parcerias dentro da empresa, né? Como dizia o próprio Napoleão, né, que é unindo que se faz, né, o crescimento e a força, né, dos negócios. Eu entendo da mesma forma, isso é sempre um cenário que a gente acaba
tocando em eventos, em conferências e tal, que é a união que faz a força. A gente se unindo consegue multiplicar. É a união que multiplica os negócios aqui no Brasil. Dentro do teu software hoje, qual que são as tecnologias que estão sendo desenvolvidas? Está sendo desenvolvido em cima de que tipo de tecnologia? Perfeito. A plataforma nova a gente está desenvolvendo em Flutter. Uhum. Então, totalmente web em Flutter. Totalmente moderno, Flutter, né? A plataforma ela é 100% SaaS, né? Então, o novo cliente não precisa fazer nada, criou a conta, sai usando, né? Tirando o processo, claro, se tiver um novo RP, vamos integrar com esse novo RP, né? Até falando de RP, são 40 e poucos RPs integrados com a plataforma, dentre eles grandes, como TOTUS, Proteus. A gente fechou parceria, inclusive, com a RP Flex do Ernesto recentemente. Que legal! Conversaram com o Tato, que é o CEO da RP Flex? Sim. Então, a gente fechou agora com eles. Vamos integrar. Ainda não estamos integrados. A gente fechou o contrato faz 2 ou 3 semanas atrás. Uau! A gente participou num evento em conjunto com a equipe do Ernesto, pessoal de marketing. E aí lá a gente trocou cartões e fechamos a parceria lá, que um outro diferencial da Lunit é o processo de customizar. A gente não é um software estático, não é isso e ponto. A gente pode e tem a capacidade de entender a necessidade do cliente. O cliente, eu tenho essa regra de negócio aqui que não está na plataforma. Dá para desenvolver? Então a gente brinca, né? Falando de software, tudo dá, né? Uhum. Depende de custos e investimentos que você queira fazer. Então, a gente customiza a regra de negócio do cliente, caso a gente não tenha isso dentro da plataforma. Ou seja, ele fica realmente com 100% da regra dentro do aplicativo, né? Por isso que a gente consegue entregar, né, um pedido lá para o administrativo 100% dentro das regras de negócio, validadas automaticamente via sistema ou avisando o vendedor que está fora da regra e algum supervisor aprovando essas regras, né? Então, a gente customiza isso. E é um dos diferenciais também da Lunit, né? Não é tão escalável isso, né? Mas é um diferencial e é um DNA que a gente sempre teve, né? Na implantação do cliente, tentar atender 100% das regras de negócio dele na área de vendas, né? Ótimo. Então, o total foco da Lunit é justamente vender mais. É justamente o que também a gente promove dentro da Cash to Pay, que é aumento de receita através de garantias de venda no longo prazo. Para tu teres uma noção, hoje, Alessandro, no mercado brasileiro, 70% dos CPFs brasileiros estão inadimplentes. E isso acaba denotando o quê? Que muitas vezes tu vai acabar barrando o teu cliente a comprar no prazo. Sim. E hoje também, mais um índice aí que eu te passo, que no mercado financeiro brasileiro não é mais bancos que financiam os lojistas. Quem mais financia o lojista hoje em dia é a indústria. É a indústria, o distribuidor, que ele dá lá os seus 30, 60, 90, 120 dias para poder pagar. Então, se o cliente está inadimplente, tu acaba tendo uma métrica, um modelo conservador de análise de crédito, tu pode vir a reduzir e muito as tuas vendas. Sim, com certeza. Né? E a nossa plataforma, a Cash to Pay, acaba sendo enaltecida porque o nosso processo decisório e garantia de recebimento faz com que aumente em determinados setores até 30%, 40% em vendas. Então, aqui a gente está conversando justamente para poder enaltecer você, empreendedor, que quer vender cada vez mais. Né? Agora, falando um pouquinho mais familiarmente, hoje tu é casado, tem filhos? Sim, sou casado com a Juliette, psicóloga, agora estudante de medicina, depois de 10 anos está estudando medicina. Não tenho filhos, né? Ainda o planejamento, sim ou não, ali ainda não sabemos. Estamos só há 20 anos casados, então é por escolha mesmo, né? Que a gente ainda não tem filhos. E no momento também ainda nada pensando, né? Perfeito, ótimo. E me conta um pouquinho mais os teus hobbies, o que você gosta. Você ainda toca?
Ainda não toco. Eu tenho uma sanfona em casa, ó, do teclado, né? Teclas também. Tem uma sanfona em casa que de vez em quando, um acordeon, pego lá para brincar um pouquinho lá, mas não toco mais, até muito pouco, né? Perfeito. Eu dedico bastante minhas horas na Lunit em si, né? E falando de hobbies, gosto de jogar futebol, né? Mas joelho também, vai chegando a idade, eu sempre fui goleiro. Ótimo. Goleiro, não um mau goleiro não, um bom goleiro até. Mas aí o joelho foi zoando, então não faz um aninho já que não jogo mais o futebol por causa Como de um bom joelho. empreendedor, né? Um empreendedor que caminhou todo um caminho de sucesso e prosperidade, obviamente a gente acaba tendo a cabeça quase que 24 horas em cima do Sim. negócio. Eu falo por mim também, né? Que a gente está sempre, então, nessa empreitada. E, cara, eu achei muito bacana a nossa conversa, foi uma troca assim ímpar. Eu acredito que também acabou acelerando os pensamentos aí do empreendedor que nos assiste, que acaba tendo, né, esse viés de visualizar e projetar novos negócios. A Podcast, ela é um oferecimento da Cash to Pay, a empresa totalmente inovadora, aonde faz com que você, empreendedor, venda muito mais no longo prazo. Isso acaba sendo oportuno para o crescimento de novos negócios, novos estados, novos alcances, né, de jornada. O Alessandro, que esteve aqui, então, é mais um empreendedor enaltecendo esse tipo de proposta. Tecnologia para poder vender cada vez mais. Exatamente isso aí. Alessandro, eu te agradeço aí pela tua presença para poder gravar mais um podcast, mais um episódio. Presentinho? Presentinho aqui muito obrigado, cara. Sensacional. Isso aqui vem diretamente de Americana? Isso, da Lunit. Olha só, que legal, cara. Buscar aqui, mostrar aí pro pessoal que tá nos assistindo, né? Para quem tá vendo também, a gente vai falar, ó. Olha aqui uma canequinha aí da Lunit. É isso aí. Vamos tomar alguns cafés aqui, né? No podcast. Que empreendedor sem café não é empreendedor, né? Então, mais uma vez, Alessandro, muito obrigado aí pela tua participação e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.